Qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Mateus 9, 5. Tema da semana: fé e cura. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos começando mais uma vez a lição da Escola Sabatina. E essa semana tem como título Fé e Cura. Na verdade, é um resumo da lição da Escola Sabatina, tá certo? Vamos tocar em alguns tópicos, né, da lição, a qual foi abordada durante toda a semana, tá certo? O verso para memorizar diz: qual é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Mateus 9, capítulo 5. Nós somos acostumados nesse século 21, né, estamos acostumados a tocar no celular, tocar no tablet, na tela de um notebook, na tela de um PC, né? Mas a lição dessa semana trata a respeito do toque de Jesus, né? De que ele, o médico dos médicos, né, tocava as pessoas e as pessoas ficavam curadas, tá certo? Então aqui diz: se você fizesse uma lista de seus maiores temores na vida, como seria ela? Talvez o maior temor do ser humano seja a morte, né? Talvez alguém diga, não tenho medo de morrer, mas quando está nas últimas, né? Até certa vez alguém disse que a alma clama por salvação, né? E na hora da morte, e realmente o maior medo das pessoas, do ser humano, é a morte, né? E a lição começa a enfatizar a respeito do tocando o intocável, né? A respeito do quando Jesus curou um leproso, né? Aí um leproso veio ao Senhor Jesus, né? E Jesus o tocou e o curou, né? Naquele tempo, naquela época de Jesus, a medicina tratava as pessoas, os médicos tratavam as pessoas à distância, né? Mas Jesus não só se aproximou, mas também tocou o leproso, né? E esse leproso ficou curado, né? Nós fomos tocados, né, de certa forma, né? Primeiramente, somos tocados pela lepra do pecado, né? Nós já nascemos pecadores, somos leprosos espirituais, vamos dizer assim, mas o Senhor nos dá a oportunidade de ser tocado por Ele, né? Desde que nos aproximemos dele, né? Demos um passo diante dele, como o leproso fez, né? E para que assim sejamos tocados e sermos curados da lepra espiritual, né? Como já foi falado no começo, o maior medo do ser humano talvez seja a morte, mas isso aí são coisas terrenas, né? Coisas, pensamentos humanos, né? Mas o que a pessoa deveria realmente temer seria o afastamento de Deus, né? Estar realmente separado do Senhor espiritualmente falando, certo? Então, vamos analisar a lepra, né? A lepra, ela deixava o corpo todo marcado, né? Com o passar do tempo, as pessoas perdiam, né? O leproso perdia a sensibilidade das mãos, né? Ficava insensível, né? Parte do corpo caía, né? E segundo a lei cerimonial, a pessoa era considerada imunda, né? Era conhecido como a lepra naquele tempo, era no século I em especial, né? No século que Cristo andou nessa terra, era considerado como o dedo de Deus, o açoite, né? As pessoas que tinham lepra tinham que ficar fora do arraial ou fora de Jerusalém, né? Tinha um lugar, no século I tem um lugar específico para os leprosos ficarem. Eles não podiam ficar próximos junto das pessoas, né? Eles eram destituídos da sociedade. Então, havia todo esse martírio, vamos dizer assim, com os leprosos, né? Os leprosos, eles não eram só martirizados fisicamente, mas também
mentalmente, porque eles se consideravam alguém, uma pessoa indigna, realmente uma pessoa imunda. Né? E eles ainda tinham que clamar, quando passava alguém, eles tinham que clamar a certa distância, imundo, imundo, imundo. Né? Então, eles eram martirizados não só fisicamente, por consequência da enfermidade, mas também mentalmente ou espiritualmente, tá certo? E um leproso, ele decidiu, ele ouviu a respeito de Jesus e ele decidiu, né, atravessar, né, na frente da passeata, né, que ia Jesus, né, e ele tomou a frente e ele disse, olha, se tu quiseres, tu pode curar-nos, né? Se tu quiseres, tu tens poderes para me curar, né? A mesma palavra a palavra que o leproso usou, né? É a mesma palavra que vem a palavra que vem da raiz da palavra poder, que é dunamis, tá certo? Então a palavra dunamis quer dizer poder. Então o leproso estava querendo dizer, olha, tu tem poder suficiente, né? Tu está cheio do poder para curar. E a história conta, a história bíblica diz que Jesus o tocou e ele ficou curado. Meu amado, essa lição nos mostra, essa história nos mostra que Cristo quer nos curar espiritualmente. A cura física, ela é importante, mas mais importante ainda, meu amado, é a cura espiritual. Então a lição da escola sabatina já começou com a história querendo nos mostrar que a maior preocupação do Senhor, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, não é nos curar fisicamente. Não que ele não nos cure fisicamente, né? A história está repleta, nossa história, principalmente o século XXI, está repleta de curas físicas, né? Mas a principal cura que o Senhor quer nos dar é a cura espiritual. Aí diz aqui, talvez ao tocar o leproso, Jesus tivesse mostrado que não importa a gravidade do pecado, ele se chegará àqueles que estiverem dispostos a ser perdoados, curados e purificados, tá certo? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. A segunda história que a lição enfatizou foi a questão do centurião romano que tinha um servo que estava enfermo em casa, né? Que estava paralítico, né? Mas ele não estava só paralítico, ele estava atormentado. É interessante a história agora, né? Porque, veja, na questão do leproso, o leproso ele não podia ficar dentro do arraial de Israel. Ele tinha que ficar fora de Jerusalém, no século I, né? Afastado, né? E agora o centurião romano, que era um gentio, ele não podia. A única coisa para os judeus, né? A única tipo de pessoas, né? Mais indigna do que um gentio era o leproso. E agora Jesus, um centurião romano, se encontra com o Salvador Jesus Cristo. Os gentios eles só podiam chegar até o pátio do templo. Eles não podiam ultrapassar. Então existiam barreiras e mais barreiras. Primeiro a gente viu uma barreira que Jesus quebrou, que foi com o leproso. Ele tocou no leproso, né? Ele quebrou a lei, ele quebrou a barreira que existia, né? Que as circunstâncias, né? E que também a tradição havia criado ao longo do tempo, tá certo? Na questão do leproso, né? E agora ele vai quebrar outra barreira, né? Que é a questão entre judeus e gentios, que judeus e gentios, principalmente os romanos, né? Os judeus odiavam os romanos, né? Por eles terem invadido Jerusalém, por eles terem conquistado, né? Pelos judeus estar submissos ao poder romano, havia um ódio, né? Étnico e também religioso, né? Questão por ser pagãos, né? Havia um ódio aí. E agora o nosso Senhor e Salvador Jesus procurou quebrar mais uma barreira, né? E como ele quebrou? A história conta que o centurião romano, ele estava lá com um servo, como já foi dito, um servo
paralítico e também atormentado de espírito. É interessante que os centuriões, eles cuidavam de soldados romanos, né? Ele tinha lá as quadras lá que ele cuidava de soldados romanos. E ele mesmo disse, olha, eu sou... Jesus queria ir à casa dele. Ele disse, não precisa ir, basta dar uma palavra e meu servo será curado, porque eu sou homem também de autoridade. Eu digo, vai, ao soldado, ele vai. Eu digo, vem, ele vem. Então, o centurião romano, ele sabia que na esfera dele de domínio romano, ele como centurião romano, ele tinha a ordem de dizer, olha, faça isso, e era feito. Ele sabia que era feito. Mas só que agora a esfera que o seu criado estava passando, o problema que seu criado estava passando, era uma esfera que nem o poder romano, que era um poder conquistador, podia fazer alguma coisa. E agora esse servo precisava ser curado. Né? Esse servo precisava ser curado, e era uma esfera a qual ele não podia fazer nada. E ele foi aquele que podia fazer alguma coisa. Né? E é o único que pode fazer alguma coisa, meu amado, pelo ser humano na esfera espiritual. Tá certo? Ele pode fazer na esfera física e ele pode fazer na esfera espiritual. Tá certo? O ser humano pode fazer alguma coisa por nós fisicamente. O médico pode nos ajudar a curar nossas enfermidades físicas, mas não pode curar-nos espiritualmente. E só um que pode nos curar espiritualmente. E o Senhor Jesus disse assim, nem em Israel encontrei tal fé, né? O centurião apenas disse, disse só uma palavra e meu servo ficou curado. A gente vê aí, meu amado, como é importante, né? Por isso que a lição enfatiza, tem como título, fé e cura. A fé primeiro. É preciso. Martinho Lutero dizia dizia uma frase interessante. Ele dizia assim, eu não procuro entender para crer. Eu procuro crer para entender. Ou seja, é preciso primeiro, meus queridos, termos fé, né? Que é um dom de Deus. E para termos fé, basta crermos, né, realmente na palavra de Deus, para que assim possamos realmente, Deus possa fazer aquilo que nenhum ser humano pode fazer, que é a cura espiritual. Muitas das enfermidades nessa terra, se não todas, né, são enfermidades da mente, e que só um pode nos curar. E esse é Deus, quando ele nos toca, tá certo? Nós podemos, assim, ser curados. O nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem poder para curar todas as nossas enfermidades, né? As enfermidades, principalmente da mente, né? A vontade de Deus é que possamos, assim, né? Que Ele possa fazer em nós, fazer com que a nossa mente passe da mente carnal para uma mente espiritual. Quais são suas práticas e escolhas diárias? Como essas escolhas afetam a sua fé? Que decisões podem fortalecer sua fé e ajudá-lo a aproveitar mais os privilégios de Deus que Deus nos dá? É algo para nós pensarmos, né, sobre isso, né? Já a gente viu que na primeira história Deus quebrou, o Senhor Jesus quebrou uma barreira que foi com o leproso, e agora ele quebrou mais outra barreira que foi com os gentios. Mas a lição também fala também a respeito do paralítico. Os escribas estavam indagando em suas mentes que ele não tinha poder, né, que o Salvador Jesus Cristo não tinha poder para curar, para perdoar pecados. Aí o Senhor Jesus disse, né, o que foi lido no título, né, no verso para memorizar. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Aí o Senhor Jesus disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para curar pecados, o Senhor Jesus disse, levanta-te e anda. Mas a gente vê aí nessa história do paralítico, né, da cura do paralítico, que o Senhor Jesus disse, levanta-te e anda. A preocupação maior do Senhor Jesus, a gente vê que é com a purificação espiritual, né, a cura espiritual.
Mas, para que o povo saiba que ele tinha autoridade, para que os indagadores soubessem que ele tinha autoridade sobre a terra para curar pecado, ele curou também fisicamente o leproso. Mas a maior preocupação primária do Senhor é curar o ser humano espiritualmente, né? Então a gente vê aí que o Senhor começou a quebrar e quebrar e quebrar barreiras para que o povo, né, discernisse realmente qual era a mente de Deus, qual era a vontade de Deus, pois quando Cristo veio a essa terra, né, a filosofia greco-romana, né, pendurava em Jerusalém, e não só a filosofia grego-romana, mas os ensinos dos escribas e fariseus, né, que tinham deturpado a verdadeira fé. A lição diz que depois que Jesus curou lá o paralítico, né, ele também foi e fez também com que uma tempestade parasse, né, cessasse, né, acalmasse, ele acalmou a tempestade, né, ele foi para uma região chamada de Gandara, né, a região de Gandara, ou dos Gerasenos, né, e a lição enfatizou a respeito, Mateus enfatizou a respeito de dois endemoniados, né. Marcos fala de um endemoniado, né, um endemoniado de Gadareno, é questão de ótica, né. Mas Mateus fala de dois leprosos, né? E o Senhor Jesus, os leprosos veio a ele, mas os demônios disseram que queres conosco, já viesse nos atormentar antes do tempo, né? Os judeus naquele tempo de Cristo, eles acreditavam que Deus tinha poder sobre a natureza e sobre os demônios, né? E o Senhor Jesus, e aquela região ali, era uma região realmente dominada pelo pecado. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa a situação a qual as pessoas se encontram, Deus tem poder para resgatá-la, para curá-la. E Deus quer curar, amado, você. Deus quer curar a mim. Deus quer transformar a nossa vida, tá certo? Então a história conta que Jesus, que os demônios disseram, olha, lança-nos para aquela manada de porcos, né? Uma manada de 2.000 porcos, né? É interessante que eles disseram que era legião. Quando Jesus perguntou qual é o seu nome, eles disseram legião, né? A legião romana era mais ou menos de 2.000 soldados, né? As legiões de demônios era mais ou menos 4.000 ou mais de 4.000 demônios. A gente imagina que ali que tenha sido mais de 2.000, né, demônios foram lançados naqueles porcos ali que tinha ali 2.000 porcos e eles foram precipitados no mar, no despenhadeiro e caíram no mar. Alguns estudiosos dizem que os demônios não tinham medo, né? Achava que se eles fossem expulsos de algum corpo, eles eram automaticamente destruídos. Por isso que eles pediram para ser enviado para os porcos, né? Alguns também enfatizam que Deus não se preocupava com... Jesus não estava preocupado com os animais, por isso que lançou os demônios para os porcos, mas isso é só indagações, né, que não nos convém debatermos aqui, certo? Então, a gente viu aí que os dois endemoniados ficaram curados. Mesmo assim, Deus quer nos curar espiritualmente, né? A gente vê em todas essas histórias que foram debatidas, né, na lição da escola sabatina, que todos esses precisaram realmente dar o primeiro passo, vir ao Senhor Jesus, e eles foram tocados, eles foram curados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O endemoniado, né? Se a gente for olhar a história do endemoniado, a gente vê que eles viviam na montanha, eles se cortavam, as pessoas tinham que algemar ele com corrente, né? Com cordas, prender eles com cordas, mas quando o demônio o atacava, ele quebrava, torava, se tivesse acorrentado, torava a corrente, se tivessem preso com corda, eles toravam a corda, né? Saía correndo pelas montanhas, gritando pelos montes,
Né? Que triste vida era a vida daqueles endemoniados. Mas quando eles se encontraram com Jesus, eles foram curados, né? Como Mateus diz, 2 endemoniados. Quando eles se encontraram com Jesus, eles foram curados e Jesus transformou a vida daqueles leprosos. Deus, meu amado, a lição da escola sabatina procurou enfatizar que Deus quer curar a mim e a você, quer transformar a nossa vida. E é olhando para essas histórias, é contemplando essas histórias, né, que pelo poder, né, que Deus tem em Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo, Deus nos mostra, por meio da história, que Ele tem poder para curar a mim e a você, meu irmão. Eu creio que a lição da escola sabatina realmente nos mostrou, né, a importância, né, não só da cura física, mas principalmente da cura espiritual. Primeiro é preciso haver fé. As pessoas hoje estão procurando cura, né? Elas querem ser curadas, né? A gente vê denominações e mais denominações cheias de pessoas querendo ser curadas, mas não querem realmente ter uma verdadeira fé. E a Bíblia diz que a verdadeira fé é em obediência, se revela em obediência completa à palavra de Deus, né? E se a gente for em Apocalipse capítulo 14, verso 12, a Bíblia diz que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, que têm a fé de Jesus ou a fé em Jesus, que tem poder para curar todas as nossas enfermidades, principalmente a maior dela, que é a enfermidade espiritual, meu amado. Deus tem poder para salvar, para nos curar, a mim e a você. Basta que nós realmente creamos em sua palavra, na palavra de Deus, que tem poder para nos curar. Hoje ele diz a mim e a você, você está curado, mas vá e não peque mais, tá certo? Vamos terminar essa lição com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, dentro de tudo que nós estudamos aqui, temos a certeza que o Senhor tem poder para nos curar, tem poder para não só nos curar fisicamente, temos vários exemplos que o Senhor nos curou fisicamente, mas sabemos que a sua maior preocupação é nos curar espiritualmente. Por isso que nesse momento queremos nos colocar em tuas mãos, para que o Senhor possa fazer por nós aquilo que nenhum ser humano pode fazer, que é a cura espiritual, que é nos preparar para que assim possamos estar em pé por ocasião da tua vida com poder e grande glória. Por isso que o Senhor nesta manhã, neste momento, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, independente da hora que as pessoas estejam assistindo esse vídeo, elas possam assim crer e ser curadas pelo teu poder. É em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Meu amado, saúde e paz e até a lição número 5 da lição da Escola Sabatina. Saúde e paz, que Deus lhe abençoe.